João, capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então, por que você batiza? Se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Acompanhe aqui comigo. Olha que texto. Vamos tratar desta passagem, que é riquíssima. E veja o versículo 19, o que é que temos aqui. Este foi o testemunho de João. Essa já é a terceira vez que João Batista, o primo de nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Zacarias, filho de Isabel, é mencionado aqui nesse capítulo 1, logo no início. Ele já foi mencionado 2 vezes antes. E agora, pela terceira vez, veja a importância que o evangelista João, inspirado pelo Espírito Santo, dá ao personagem João Batista. Pela terceira vez, ele é mencionado. E é agora mencionado o seu testemunho. Testemunho este que será dado diante dos seus inquiridores, diante dos judeus, dos representantes de Israel, dos líderes espirituais, dos sacerdotes, dos levitas, sacerdotes, também dos escribas e fariseus, saduceus, fariseus, ali uma representação, uma comitiva em nome do Sinédrio, em nome dos principais dentre os sacerdotes, estão inquirindo a João Batista. Por quê? Porque João Batista se tornou alguém muito popular. Um avivamento espiritual estava acontecendo naqueles dias, capitaneado, liderado por João Batista. As pessoas estavam concorrendo aonde João Batista se encontrava, de uma região mais assim, desértica, mais afastada do centro, mais afastada de Jerusalém, capital, onde havia ali o templo e todos os rituais, capital espiritual do povo de Israel. Mas o povo, a fama de João Batista como profeta, ela ganhou um vulto tão tremendo que os sacerdotes, os fariseus, os líderes religiosos estão muito preocupados, encafifados com João Batista. Quem é esse? Quem ele pensa que é? Olha, está tumultuando, as pessoas estão agora indo para ouvir e escutar e também para serem batizadas. João Batista está batizando. João Batista está fazendo discípulos. João Batista está provocando uma cisão,
espiritual aqui, sabe? O pessoal está valorizando muito a palavra dele. Então, por conta disto, essa comitiva se apresenta ali onde João estava. E eles vêm para inquirir, eles fazem uma série de perguntas, uma série de perguntas. E a primeira é esta: quem é você? Quem você, quase, quem você pensa que é? Quem é você? Quem é você? E João Batista confessou e não negou. Ele disse: eu não sou o Cristo. Por quê? Porque muitos inclusive de seus seguidores, porque a fama de João Batista era tamanha a ponto de pensarem, de entenderem, interpretarem que João era o Cristo, o Messias, o ungido. Mas João negou e disse: não, eu não sou o Cristo. Mas as questões, as perguntas, a inquirição não parou por aí. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Se você não é o Cristo, então quem é você? Você é Elias. Você é Elias. Veja só, quando você tem a sua Bíblia, a maior parte das Bíblias sempre tem essas letrinhas aqui, né, do lado de algumas palavras ou de alguns versículos, tá? Estas letras, elas apontam para uma espécie de referência bíblica. Aqui, se você clicar, claro, se você tiver uma Bíblia como a minha, mas se você não tiver uma Bíblia normal, você vai para o rodapé da página. Aqui você vê, se eu só de passar o mouse aqui, ele já vai, ó, a letra, eu acho que é a T aqui, é tão pequenininho, está dando aqui Malaquias 4:5. Então, quando você está estudando a Bíblia, leva em consideração essas ajudas aqui, que são muito bem-vindas. Na maior parte das Bíblias tem esse tipo de referência bíblica. Por quê? Por que dessa pergunta dos fariseus? Por que os fariseus estão perguntando: você é o Elias? Por quê? Mas como assim você é o Elias? Elias foi um profeta do passado, muito, muito tempo atrás. E o Elias, ele foi até arrebatado aos céus, né? Um representante, quando se fala no Antigo Testamento de profeta, Elias parece ser aquele que representa a coletividade dos profetas. Então, por que os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, essa comitiva, está questionando e perguntando: você é o Elias? Por que eles estão perguntando isso? Se você clicar aqui, ou ir lá para o rodapé, ou então ir para Malaquias, ó, Malaquias 4:5, o que você vai ter aqui? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, uma profecia. Deus falou ao seu povo no passado, através do profeta Malaquias, está lá registrado, capítulo 4, versículo 5, que antes do Cristo viria Elias. Deus enviaria o Elias. Se você ler Mateus capítulo 11, se eu não me engano, versículo 5, você vai encontrar ali Jesus Cristo testificando a respeito desta profecia e dizendo que ela se cumpriu na pessoa de João Batista. Não que João Batista fosse a encarnação de Elias. Aliás, o Elias nunca nem desencarnou, ele subiu, ele não morreu, ele subiu aos céus vivo, né? A ideia é que a profecia se cumpre na figura de João Batista, no sentido de que, se Elias representa os profetas do Antigo Testamento e toda a expectativa profética escatológica, os profetas também
apontavam para a consumação dos séculos, para os cumprimentos de todo o propósito de Deus sobre a face da terra, Deus enviaria um profeta na qualidade de Elias, na representatividade espiritual, né, da tarimba de Elias. Então era isso. E cumpriu-se em João Batista. Agora, o João, ele é humilde aqui. Ele diz que ele não é, porque de fato ele não era a pessoa de Elias, tá? Embora ele cumpra a profecia profeticamente. Está entendendo isso? Os espíritas gostam de afirmar, ou afirmam, não sei se gostam, mas afirmam, eu creio que gostam, em defesa da doutrina da reencarnação, de que João Batista fosse a reencarnação de Elias. Não é o caso. Uma das provas de que esse não é o caso é que, mesmo depois da morte de João Batista, quando João Batista já tinha morrido, no monte ali da Transfiguração, que nós conhecemos como o Monte da Transfiguração, lá estavam Jesus e os 3 discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Lembram disso? E, de repente, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo se transfigura, cheio de luz, resplandecente, tremendo, uma glória tremenda, ali diante daqueles discípulos. E, para surpresa ainda maior, apareceu ali, naquele monte, a figura de Moisés e de Elias. O que contraria a doutrina espírita da reencarnação. Porque se João Batista fosse a reencarnação de Elias, quem teria que necessariamente aparecer ali seria o João Batista e não Elias, está entendendo? Porque, segundo a doutrina espírita, as reencarnações são um processo evolutivo. Então, João Batista seria maior que o Elias. Mas quem apareceu ali? O Elias. E o Elias aparece representando os profetas. Moisés aparece ali representando a lei e os profetas. 2 testemunhos. 2 testemunhas de Cristo. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Elas testificam de mim. As Escrituras testificam de mim. Moisés, a lei, a Torá e os profetas, né? Então, uma representação do Antigo Testamento, o Israel espiritual do Antigo Testamento, apontando para Cristo, para Cristo. Então, abri esse parênteses só para esclarecer esse fato. Temos aqui o João Batista, sendo este profeta por excelência, da estirpe de Elias, representando assim, culminando todo o período profético do Antigo Testamento, preparando o caminho do Senhor, anunciando e apontando para o Cristo, cumprindo a profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Tá? Então, ele humildemente responde que não é, mas Jesus afirma posteriormente que sim, ele era. Agora, outra pergunta interessante. Bom, não é o Cristo, não é Elias, você é o profeta. Repare bem, ele não fala um profeta. Todo mundo sabia que João Batista era um profeta. A pergunta aqui é se João Batista é o profeta. Então a gente tem que conhecer as Escrituras para entender
que significa isto, porque do artigo definido, o, e não apenas um profeta. Que pergunta é essa? Que profeta é esse? Um profeta esperado, um profeta prometido, em especial, em particular. Você é o profeta? O profeta? Mais uma vez, a letrinha aqui, agora a letra U. Temos, vai na sua roda, ali, nota de rodapé, você vai encontrar Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 18. Veja só, o que diz? O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Deus falando por meio de Moisés. É Moisés profetizando aqui, né? O Senhor teu Deus te suscitará, falando a Israel, né? Te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Se a gente vê que a Malaquias está profetizando a vinda de Elias, o Moisés está profetizando a vinda de um profeta como Moisés, da estirpe de Moisés. Olha só, né? Um profeta semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos meus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Então, a partir dessa profecia escatológica de Moisés, criou-se uma expectativa, uma esperança do cumprimento. Quem é este profeta? O profeta. Deus enviaria o profeta. Então, trata-se de um profeta em particular, em especial. E agora a pergunta é esta, né? Veja só. Você é o profeta? E ele respondeu, não, não sou. Então, olha só, versículo 22. Disseram-lhe então, diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu. E veja só, mais ou menos é o seguinte. João Batista está dizendo, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. E o pessoal está intrigado. Então, quem você é? Quem você é para estar fazendo o que você está fazendo? Dizendo o que você está dizendo? Batizando como você está batizando? Causando aqui no cenário espiritual do contexto de Israel? Quem é você? Qual é a sua autoridade espiritual? João não responde, repare bem que João não responde dizendo algo como, sabe, eu sou isso, eu sou aquilo, qualquer coisa assim. Ele vai às Escrituras Sagradas. Ele vai agora ao profeta Isaías e recorda a profecia de Isaías. E diz, eu sou o cumprimento desta profecia aqui. Eu não sou o profeta. Aquele profeta é outro, é o Cristo. Mas eu sou essa profecia. Eu preparo o caminho, eu sou a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, daquele que é. Eu sou apenas uma voz.
Eu não sou mais importante nesse cenário. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, do Messias, de Deus. E esse texto nós encontramos em Isaías, aqui mais uma vez a letra, Isaías capítulo 40, versículo 3. Está vendo aqui quantas menções e referências e alusões às passagens bíblicas do Antigo Testamento? Então, para compreendermos melhor os evangelhos, as escrituras do Novo Testamento, a gente precisa ter por base um conhecimento sólido, bem fundamentado das escrituras do Antigo Testamento. Tá? Então, a gente vê já como é importante, senão você não entende, você passa batido, você vai ter uma leitura superficial, não vai compreender o que é que está pegando, o que está acontecendo, o que está rolando aqui. Né? Então, uma disputa entre esses que eram os religiosos, que tinham assim aquela estrutura do templo e que tinham autoridade, né, levítica, sacerdotal, debaixo da autoridade do sumo sacerdote, que eram os principais dentre os judeus, dentre os fariseus, os saduceus, os escribas. E João Batista, que está fora, ele está fora do circuito, ele não está em Jerusalém, ele não tem uma carta, ele não tem uma designação pastoral, profética, e ele está ali reunindo multidões e batizando e provocando realmente uma espécie de revolução espiritual, um avivamento. E o pessoal que era, então, dessa estrutura está muito incomodado. Então, tem todo esse embate, todo esse desafio. E João está dizendo, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias e também não sou o profeta. Mas quem você é? Eu sou a voz. Como disse o profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Eu estou cumprindo esse desígnio de Deus. Eu estou preparando o caminho do Senhor. Caminho do Senhor. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João, então por que você batiza? Por que cargas d'água então você está batizando? Quem você pensa que é para estar batizando? Você não está só falando, você está citando um texto aí bíblico, voz do que clama no deserto, mas você não está meramente clamando, você está batizando. Perceba bem. Então, quem você é para batizar? Porque aí você está indo além do que o texto bíblico propõe. Você é uma voz. Se você só estivesse falando, se fosse apenas palavras, a gente ia deixar para lá. Mas quem você pensa que é para estar batizando, hein? Se você não é o Cristo, nem Elias, e nem o profeta. Aí João tem que responder essa que é uma questão que traz consigo uma acusação. E ele responde o seguinte, eu batizo com água. Mas no meio de vocês não esperam o Messias, mas vocês esperam o Messias para bem longe, né? Um futuro escatológico mais adiante. Mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. E a gente vai ver o que vai se passar na próxima terça-feira, né, quando Jesus estiver diante de João, o Batista. Essa passagem, veja, é uma curta passagem,
mas é muito rica de significado. Muito rica de significado. Essa personagem, essa pessoa de João Batista, que Jesus vai dizer, dentre todos os profetas, o maior de toda a história foi João Batista. Testemunho de Jesus Cristo a respeito de João. Ele foi, dentre os nascidos de mulher, o maior de todos em autoridade. Ele, como que, em nome de todo o Antigo Testamento, patriarcas e profetas, João Batista, como que resume tudo, pega tudo aquilo que era expectativa escatológica. E ele vem com essa voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, e o Senhor está no meio de vós. Ele está aqui, vocês não conhecem. Ele veio para os que eram seus e os seus não o reconheceram, não discerniram. Gente, esta é uma das coisas mais tristes, porque estas pessoas eram as melhor preparadas teologicamente, conheciam as Escrituras, conheciam praticamente de cor e salteado, conheciam as profecias, mas eles estavam presos ao seu sistema doutrinário e ficaram bitolados. Eles tinham olhos, mas não conseguiam enxergar. Ouvidos, não conseguiam escutar. Eles perderam a veia principal que João Batista traz aqui na sua profecia, no seu chamado ao arrependimento, no seu batismo de arrependimento. É muito interessante observar isto. Tinham tudo para identificar o Cristo, mas seus olhos estavam como que embotados, fechados, coração fechado, endurecido. Então, pode ser que por conta de uma visão estreita, de uma teologia tacanha, a gente venha a interpretar equivocadamente as Escrituras Sagradas e perder o principal. Perder a essência, perder o coração das Escrituras Sagradas. E, infelizmente, foi o que aconteceu. Então, quando o Cristo que eles tanto almejavam, o Messias de Israel, manifestou-se na pessoa de Jesus Cristo, eles não o reconheceram e o viram como uma verdadeira ameaça e não estavam dispostos a reconhecer o precursor do Cristo, o João Batista. O povo tinha o coração mais aberto. O povo concorreu a João Batista. O povo concorreu a Cristo posteriormente. De um modo em geral, o povo tinha o coração aberto. Mas aqueles que tinham mais conhecimento estavam obtusos por causa do seu sistema fechado e perderam o Cristo. Perderam o bonde da história. E, infelizmente, isso aconteceu. Cristo veio para os que eram seus. Estava ali no meio deles, mas eles não conheceram, não reconheceram. Jesus chorou sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha, amparar seus pintinhos, eu quis amparar vocês, mas vocês não reconheceram. Vocês não quiseram. Não discerniram aquele que trazia paz, libertação, uma nova vida. Bom, assim já começa
o Evangelho de João, trazendo o Cristo como o Verbo de Deus, como o Criador que estava com Deus, que era Deus, e falando de João Batista que testificava da luz, que não era luz, mas falava da luz, e essa luz é Cristo. E ela brilhou, mas infelizmente muitos amaram mais as trevas do que a luz. E tudo isso está dentro do Evangelho de João, riquíssimo.